complexa. E aí nós fechamos então o que tínhamos para falar a respeito de dívida, e hoje, com base em Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Eu quero compartilhar justamente essa temática que trata a respeito do conselho. E conforme o texto bíblico nos diz, e isso é, de fato, algo que nós temos percebido durante a jornada cristã, uma pessoa sábia busca conselho. Quem realmente é esperto, quem realmente é malandro, é aquele que busca conselho. Esse é sábio, esperto, malandro. Agora, aquele que quer viver na base do achismo, do achômetro, ou eu acho, vou fazer, não tem que perguntar nada para ninguém, esse normalmente é aquele que dança. Veja só, Eclesiastes 4:9, Bíblia Viva: duas pessoas juntas podem lucrar mais do que uma sozinha. Interessante, né? Duas pessoas juntas podem lucrar mais do que uma sozinha. Não simplesmente porque duas pessoas juntas vão trabalhar mais, mas duas pessoas, quando estão juntas, se aconselhando mutuamente, elas podem lucrar mais, ou o contrário também é verdade, elas podem perder menos. Então pense muito bem nisso, vamos estar discorrendo nessa noite. E eu quero dizer para você o seguinte: existem fontes de conselho, não dá para você sair aí pedindo conselho à torta direito. Aonde eu vou buscar conselho então? Aonde você deve buscar conselho? Em primeiro lugar, indiscutivelmente nas Escrituras. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É nesse finalzinho aqui que está o segredo. A palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de se antecipar aquilo que nós mesmos somos, aquilo que nós mesmos pensamos, as próprias intenções que temos. Ela se antecipa e ela já dá as fórmulas espirituais, ela já dá os referenciais que nós devemos tomar para que a gente então não caia num erro. Hoje estamos falando aqui de finanças, não caiamos num erro financeiro. Então, quando eu me aconselho com a palavra, e aconselhar-me com a palavra significa ler e obedecer, ou ler e colocar em prática, eu vou então me livrar de problemas financeiros. Estou me aconselhando com a palavra. Por exemplo, para os irmãos terem uma noção de como a palavra aconselha. Lá em Eclesiastes também, no capítulo 12, tem um texto bastante conhecido e interessante, a forma como ele se materializa em termos de aconselhamento. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa a cadeia de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Traduzindo em miúdos, contextualizando aqui, Deus está nos dizendo: filhão, é o seguinte, enquanto você for jovem, enquanto você for bonito, formoso, formosa, tiver energia, lembra-te de mim, me sirva,
Não queira depois que você já está no bico do corvo, gastou toda a tua vida, pintou e bordou, passeou, viajou, curtiu adoidado, aí no final, já dobrando o cabo da esperança, você quer oferecer a mim o resto? Não dá. Então aqui está um conselho inserido num contexto bíblico. A Bíblia nos aconselhando, enquanto nós tivermos saúde, enquanto nós tivermos força, enquanto nós tivermos condições, devemos servir ao Senhor. Porque vai haver um momento das nossas vidas, e isso daí é normal, porque todo mundo caminha. Nós nascemos, e no primeiro segundo do nosso nascimento, nós já estamos morrendo. A cada segundo, nós estamos morrendo um pouquinho mais, estamos definhando e envelhecendo. E vai haver um momento em que as pernas não aguentam mais, os braços não aguentam mais, não tem mais moedores na boca, os dentes já não moem mais nada, não enxergamos bem, não ouvimos bem, não temos força nenhuma, tudo é um peso, até um gafanhoto vai ser um peso para a gente. E aí a gente pensa, poxa, e agora? Mas se nós, quando éramos mais jovens, mais fortes, nós servimos convenientemente a Deus, depois tudo bem. Não significa que também já, aposentei agora, tudo bem. Já estou dobrando o cabo da boa esperança, não. Enquanto houver fôlego de vida dentro de cada um de nós, nós podemos continuar servindo a Deus. A grande questão é, eu não posso desrespeitar esse conselho bíblico aqui e simplesmente viver, ou então, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho fontes, eu posso fazer uso dessas fontes financeiras, eu posso gastar maravilhosamente bem, mas eu não me lembro de Deus. Eu não me lembro da minha fidelidade através de dízimos e ofertas, eu não lembro de fidelidade financeira na casa do Senhor, ou abençoando outras vidas que talvez precisem, mas talvez haja um momento na minha vida que as finanças fiquem mais reduzidas, fiquem mais estreitas. Aí eu penso, puxa vida, se eu tivesse X no meu bolso, eu ia dizimar, eu ia ofertar, eu ia abençoar A, B ou C. Não, eu tenho que fazer quando esse potencial está na minha mão, e eu não posso me esquecer disso. Então, meu querido, minha querida, quando você precisar pedir conselho, comece pedindo conselho da palavra do Senhor. Mas também você deve procurar uma segunda fonte de aconselhamento, ou de conselho para a sua vida, eu diria assim, de pessoas piedosas. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. Salmo 37, versículo 30 e 31, Bíblia viva. Irmãos, eu disse que nós devemos pedir conselho a pessoas piedosas. Peça conselhos a pessoas crentes que têm algo para oferecer. Você percebeu aí o binômio que eu coloquei? Pessoa crente e que tem algo para oferecer. Não pode ser só crente, não? Não. Por quê? Bom, salvo o melhor juízo e entendimento de muitos, Tiago 2,19 diz que até o próprio Satanás e seus demônios são crentes. Creem no Senhor e tremem. Então, ser crente nessa altura do campeonato não está dizendo muita coisa. O que eu tenho que fazer é descobrir pessoas que são de fato crentes no Senhor e que têm algo a oferecer, ou seja, quando ela abrir a sua boca, ali está a fonte da bênção, ali está a fonte da edificação para a minha vida, para a sua vida. Porque infelizmente, irmãos, existem pessoas que estão no contexto eclesiástico, que têm até boa vontade, boa fé, mas quando abrem a boca, não edificam a vida de ninguém. Então, seguindo a orientação do próprio Salomão, que até o tolo se passa por sábio quando se cala, essas pessoas deveriam se calar. Então procure pessoas que sejam crentes no Senhor Jesus, que creiam de fato, que não simplesmente tenham uma vaga, um vago relacionamento com Deus, mas que creiam de fato e que tenha algo para te oferecer, que possa te abençoar através das palavras. Bom, procura o conselho nas Escrituras, procura o conselho de pessoas piedosas, e agora eu procuro o conselho de uma pessoa que ela é fundamental para a sobrevivência da família
e dos casais, você precisa aprender a buscar conselho com seu cônjuge. Veja, eu coloquei cônjuge porque a mulher ela deve aprender a buscar conselho com seu marido e o seu marido deve aprender a buscar conselho com a sua esposa. Se você está aqui nessa noite e é casado, é casada, seu cônjuge deve ser a principal fonte de conselho humano. A principal. Eu vou colocar outras fontes de conselho humano, já coloquei aqui pessoas piedosas, mas em termos de conselho humano, o cônjuge, para aquele que é casado, é a principal fonte. Por que a principal fonte? Porque nós estamos diante de um conceito muito interessante lá do Antigo Testamento de Gênesis, aonde nos diz que homem e mulher, entre outras palavras, são cúmplices. E o que é o conceito de cumplicidade? Esse conceito ele vem de um termo jurídico. O que é o cúmplice? O que é o partícipe? Bom, houve um crime, alguém cometeu o crime, só que houve um cúmplice. O camarada ajudou, ele participou, ele deu uma forcinha, ele estava junto. Praticamente os dois estavam juntos, cometendo a mesma ação criminosa. Quando nós trazemos esse conceito para dentro do ambiente doméstico, para dentro do ambiente entre casais, eu tenho que dizer uma coisa muito séria. Homem e mulher, enquanto casados, são cúmplices. É mais ou menos assim, eu e ela contra o mundo. Tem que ser dessa forma. Se falarem mal dele, ela defende, e vice-versa também. Se falarem mal dos dois, beleza, os dois se defendem. Mas nunca no ambiente doméstico, entre os casais, deve haver essa de repente alguém falar mal da Noemi, pois é, né, a Noemi tá complicada. Ou de repente alguém falar mal de mim na presença dela, o Paulo tá estreito. Não, nós podemos até ter as nossas falhas. Eu posso ser estreito, ela pode ser complicada, só que isso o casal tem que resolver, juntos, em cumplicidade. A esposa é mais sensível e intuitiva do que o marido. Então, para finanças, nós temos aqui uma faceta. O marido é mais objetivo. Só que não significa que a intuitiva não precisa da objetividade. Precisa. Não significa que o objetivo não precisa da intuição. Precisa. Os dois juntos precisam se aconselhar mutuamente para que eles alcancem um equilíbrio e uma decisão correta venha a ser tomada. Irmãos, a esposa aqui, ela é auxiliadora do marido, certo? É o conceito bíblico, ótimo. Não importa a aptidão da sua esposa. Eu falo isso porque eu sou homem, eu sou marido, e eu sei qual é a tentação que normalmente nós passamos a imaginar ou simplesmente deixar essa ideia passar. Ela não sabe de nada, não sabe o que está falando, ela não entende muito bem disso. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que estou fazendo. E aí que mora o perigo. A esposa é auxiliadora do marido. Se ela tem aptidão financeira ou não, se ela é formada em economia ou não, não importa. Se porventura ela tem capacidade para isso, ou eu imagino que não tem, antes de fazer qualquer coisa, o marido precisa buscar conselho com ela. Aqui nós estamos diante de questão de sobrevivência. Se a gente fizer uma análise dentro do relacionamento matrimonial, casais, os dois problemas piores que tem trazido conflito entre os casais e tem normalmente levado a divórcio, separação, desarranjo, pancadaria, Maria da Penha, e aí vai aquelas coisas bonitas lá no fórum para que se possa ser resolvido. A primeira coisa, a questão do relacionamento. Quando o homem se relaciona com a mulher e a mulher se relaciona com o homem, a mulher não se sente amada e o homem não se sente honrado. Então é preciso um ajuste relacional aí. Primeiro problema. Segundo problema que gera
da separação, a questão financeira. E normalmente a questão financeira está voltada para isso. Eles não conversam, eles não têm o outro como confidente, como cúmplice, como alguém em quem se deve buscar conselho. E tanto um quanto o outro vai e faz as coisas da sua cabeça. Depois lá na frente dá problema. É uma questão de sobrevivência. Quer preservar seu relacionamento conjugal? Peça conselho um ao outro. Sabe por quê? Porque nesse momento aqui nós estamos diante de uma medida, eu vou colocar assim, uma medida protetiva divina financeira. Isso aí não existe, acabei de criar agora, tá, irmãos? Isso é novidade. O que é isso? Bom, se marido e mulher conversarem e tomarem uma decisão, ó, vamos gastar tanto, vamos fazer tanto, vamos comprar tanto, e der certo, ótimo. Se der errado, ótimo também, porque os dois concordaram. Agora pense na seguinte hipótese: alguma coisa é feita, algum gasto é feito, algo é comprado, e eles não conversaram, um não se aconselhou com o outro. Quando o outro descobrir que a coisa está desarranjada, imagina o pé de guerra. É nesse momento então que começa a briga, as vias de fato e a separação. Então, mesmo que o resultado final seja um fracasso, se os dois concordaram, tamo junto, gente, tamo junto. Eu e você, você e eu. Nós assumimos o risco, erramos e agora a gente vai pagar o preço, sem problema nenhum. Naquele momento, aquele pitaco satânico do acusador deixa de funcionar, porque nenhum nem outro vai poder acusar. Os dois estão trabalhando no mesmo patamar. Então haja dessa forma sempre. Em termos de conselho humano, o seu cônjuge é o principal conselheiro que você precisa ter. Um outro conselheiro humano, pais. Por que o conselho de nossos pais é importante? Para aqueles que ainda os têm, importantíssimo, porque no primeiro momento os pais têm o benefício de anos de experiência. Gente, não fica imaginando aí, meu pai, minha mãe já está velhinho, velhinha, e às vezes ele está dando umas variadas, não tem muito o que oferecer. Muito pelo contrário, mesmo as cabeças que já estão mais cansadinhas, ainda tem algo de muito útil para oferecer a nós que somos mais jovens. Então nossos pais têm o benefício de anos de experiência. Eles já passaram por muito daquilo que talvez estejamos passando hoje. Eles já passaram por muito daquilo que nós ainda não passamos. Eles já passaram por muitos estreitos financeiros que você talvez não tenha nem ideia de como lidar. Então, busque conselho. Eu confesso aos irmãos que lamento muito em 2006 ter perdido minha mãe, porque mesmo nela, uma pessoa que não tinha o conceito bíblico, teológico que todos nós temos aqui, mesmo uma pessoa de estudo limitado, mesmo uma pessoa que talvez não fosse tão antenada e conectada como somos todos nós, com Face, com WhatsApp, etc e tal, mas era uma pessoa que, quando a gente ia conversar com ela, ela sempre tinha uma palavra que era um divisor de águas. E eu creio que muitas vezes Deus usou a vida dela nesse sentido, para que a gente não fizesse mais bobagem. Porque muitas vezes, se ela pudesse, ela mesma enfiava a mão no bolso para nos ajudar. Mas melhor do que o dinheiro que ela pudesse nos oferecer era o conselho, porque a gente naquele momento estava sendo tratado naquela situação e sendo já de uma certa forma preparado para situações futuras. Então os nossos pais, ele tem esse benefício de anos de experiência. Eles nos conhecem muito bem. Eles sabem o que nós almejamos, sabem da forma como pensamos, e por isso eles também têm esse potencial de antecipação. E por fim, os pais, eles desejam melhor para nós. Então, você acha que se de repente você for buscar conselho com seu pai e com sua mãe, e ele te disser um não, você acha que esse não aí é porque ele está querendo te punir? É porque ele está percebendo a situação, e ele deseja o melhor para você. E portanto, também, quando Deus usa os nossos pais para que esse conselho venha até nós, nós devemos acatar. Só que eu preciso dizer uma coisa
importante para vocês. Embora vocês devam buscar conselhos com seus pais, e isso é lícito, esse conselho deve estar subordinado ao conselho do seu cônjuge, se casados vocês forem, para que um conflito familiar seja evitado. Sabe qual é a pior coisa que existe dentro de uma situação matrimonial entre casais, principalmente quando está se lidando com dinheiro? Eles se casam, acontece alguma coisa, a moça não acha aquilo interessante, aí ela vai para a casa da mãe chorar. Ele está agindo dessa forma, ele está fazendo isso, aquilo outro. Talvez aquilo para a moça seja um momento dela se esvaziar do peso, daquelas dificuldades todas. Mas em termos de relacionamento, ela só está piorando a situação. Eu posso pedir conselho para os meus pais, mas eu não posso chegar em casa e falar: tá vendo, Noemi, o que minha mãe falou? Tá vendo o que meu pai falou? Tudo diferente daquilo que você falou. Eu vou seguir a orientação deles. Não faça isso em hipótese alguma. Imagine que nós estamos aqui numa hierarquia de importância. E eu já disse, a pessoa mais importante em patamares humanos para você buscar conselho é o seu cônjuge. Você pode procurar os seus pais para se aconselhar com eles a respeito de finanças, mas você não pode colocá-los em primeiro lugar na frente do seu cônjuge. Por quê? Porque deixa o homem pai e mãe. Você hoje faz parte de uma nova família. São duas realidades aqui. Primeiro, como uma nova família, você precisa, juntamente com seu cônjuge, aprender a resolver os seus próprios problemas. Você pode buscar conselho, sim, mas você não pode levar problema para eles. Eu posso ir até os meus pais, poderia ir até os meus pais e dizer: olha, eu estou nessa situação, o que você acha? É uma coisa, eu estou extraindo um conselho, eu não posso levar problema, me ajuda a resolver isso, olha, faz alguma coisa por mim. Nós não podemos agir dessa forma. Você pode extrair conselho dos pais, mas não pode levar problemas para eles, principalmente financeiros, porque via de regra foi você que gastou. Você usufruiu do gasto daquela quantia financeira. Agora você não pode querer que os outros paguem por você. Então você precisa começar a aprender a se virar nos 30 aqui e começar a encontrar o caminho para saldar as tuas dívidas. E eu falei tudo isso na terça-feira passada. Tudo bem. E agora? As escrituras nos dão conselho, pessoas piedosas, crentes que têm algo a oferecer, o cônjuge, os pais, ótimo. Mais alguém que pode nos oferecer conselho? Sim, o próprio Senhor. Afinal, Ele não é o maravilhoso conselheiro? É. E como é que eu peço conselho para Deus e como é que eu ouço o aconselhamento dele? Aquilo que acontece normalmente aqui às terças-feiras, entre 19 e 20 horas, quando o grupo de intercessão e outros irmãos e irmãs estão reunidos e estão orando e estão ouvindo. Nesse momento, Deus também nos aconselha. Irmãos, eu estava até comentando com o pessoal esse final de semana, domingo à noite. Eu estive lá na igreja de Tatuí, pregando por ali, e até foi uma festa bastante interessante, porque lá diáconos estavam sendo ordenados, alunos do seminário estavam recebendo o seu diploma, o seu certificado. Então estávamos ali para orar por esses irmãos, e eu trouxe a palavra, e foi interessante ali, que eu estava compartilhando com eles essa questão. Ainda brinquei com eles, eu falei: faz 3 anos que eu não venho aqui, eu estou um pouco diferente. Sim, um pouco diferente, sim. Eu estou mais magro, não estou? Sim, estou um pouco mais magro. Irmãos, estou mais magro assim, mas é porque eu estou fitness agora. Disse para eles: na verdade, isso não significa que eu estou querendo ficar bonito, eu estou querendo ficar saudável, porque testemunhei para eles, em um momento de oração, Deus, Ele me deu um conselho: filhão, você não é só uma criatura espiritual, você é corpo, alma e espírito, e precisa aprender a cuidar de tudo isso para poder
viver bastante. Então eu disse isso para aqueles irmãos, que na verdade, muitas vezes nós estamos orando e Deus ele nos aconselha. Então eu preciso estar nesse momento de oração, eu preciso estar buscando a face do Senhor, e talvez mesmo sem eu estar procurando especificamente um conselho, o Senhor se antecipa e dá uma dica: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Às vezes você não vai ouvir uma voz audível nos seus ouvidos, mas você vai ouvir no seu coração. Você vai ter aquela plena certeza de que Deus está falando com você e está te aconselhando naquele momento como maravilhoso conselheiro que é. Quando nós estamos falando a respeito de conselho no patamar humano, eu e você precisamos entender o seguinte: busque sempre conselho com o maior número de pessoas possível. É aquilo que a gente fala como multidão de conselheiros. É importante. Nós devemos buscar essa multidão de conselheiros, porque existem decisões nas nossas vidas que são simples e que uma pessoa só nos aconselhando, tudo bem. Mas existem passos muito maiores, decisões muito mais elaboradas, que eu vou precisar ouvir muitas pessoas. É por isso que a nossa estrutura denominacional, congregacional, se propõe a ser democrática, porque nós temos diretorias que tem um presidente, mas tem 2 vices, 2 secretários, 2 tesoureiros, e tem algumas diretorias aí que coloca mais os adjuntos ali, mais uns vogais, ela fica enorme. Por quê? Porque existem decisões, e nós também lidamos com decisões financeiras de forma administrativa, seja na igreja, seja no seminário, seja na CIB, na UMB, onde quer que seja. E quando nós decidimos isso, quando nós precisamos assentar e conversar a respeito de finanças, não tem como uma pessoa só decidir, ou a palavra dela vai ser a lei. Não tem como, porque nós sabemos muito bem que num primeiro momento, como seres humanos, nós somos falhos. No segundo momento, nosso coração é enganoso. No terceiro momento, nós podemos até estar muito bem intencionados, mas talvez o outro tenha uma visão, uma ideia que seja muito melhor do que a minha, e quando nós nos unirmos as ideias, o resultado final será muito melhor. Então é importante que nós busquemos nos aconselhar no patamar humano com o maior número de pessoas. Quanto maior for a decisão, quanto maior for o gasto, quanto maior for a necessidade de ser aconselhado. Isso é importante, porque quando nós vivemos num contexto chamado de episcopal, aonde um manda e todo mundo obedece, a possibilidade de erros é muito maior. Então, se de repente eu tenho uma estrutura familiar aonde um manda e todo mundo obedece, vai ter problema. Quando a família for mais democrática, mais congregacional, conforme eu sempre tenho dito para vocês, marido e mulher vão conversar sobre finanças e vão chegar a um denominador comum. Os filhos, eles não podem estar alienados a estas decisões. Eles precisam saber como a família está andando. Se de repente existe uma carência financeira, os filhos precisam saber que de repente, talvez a bolachinha diminua, o Danone diminua, a Coca-Cola diminua, as pizzas no final de semana diminuam, porque nós temos que atender uma necessidade financeira. Precisamos saldar dívidas, depois talvez volte tudo ao normal. Mas é preciso, mesmo que a criança seja pequena, mesmo que talvez pareça aos nossos olhos que ela não tem entendimento, você precisa dizer: olha, não dá por conta disso. Nós temos que trabalhar dessa forma. A família é uma estrutura democrática. Todos estão sabendo daquilo que está acontecendo. Às vezes a gente pensa: não, eu vou poupar os filhos para que eles não sofram. Talvez eles vão sofrer muito mais simplesmente por você não dar satisfação e de repente não tem a bolachinha, não tem o Danone, não tem a Coca-Cola, não tem a pizza, e ele não sabe nem o porquê. Mas se de repente você fala: papai tem que pagar tal coisa, a mamãe tem que pagar tal coisa, nós vamos estreitar um pouco, nós vamos nos reunir aqui, depois que a gente pagar tudo isso daí, a gente volta à nossa realidade. Vai ser muito mais saudável para essas crianças. Bem, estamos caminhando aqui para
o outro lado da moeda. Até então, eu falei para vocês a respeito do conselho, e até então eu falei aonde você deve buscar conselho. Agora, o outro lado da moeda é o seguinte: aonde você não deve buscar conselho. Jamais busque conselho de adivinhadores, médiums ou espiritualistas. Irmãos, eu sei que talvez não seja o nosso caso aqui, parece que eu estou chovendo no molhado, mas eu tenho que me antecipar. Vai que, né? Vai que. Primeiro, a Bíblia condena isso. A Bíblia condena você procurar médiums, você procurar adivinhadores, procurar espiritualistas. A Bíblia condena. Num segundo momento, tudo que eles disserem vai ser mentira. Eles não têm nada de verdadeiro para dizer. Não tem. E eu tenho que alertar você a respeito do seguinte: se alguma vez na sua vida você já fez isso, você foi lá procurar a quiromante, a cartomante, você foi procurar lá o jogador de búzios, foi lá botar fitinha na Bahia, ou seja lá onde for, ó, a questão é a seguinte: você precisa inclusive se arrepender disso e pedir perdão a Deus. Ah, mas eu vivia na cegueira espiritual, tá certo. Só que já vá aprendendo que existem algumas entidades aí, existem alguns inimigos das nossas almas, que parece que insistem em querer cobrar dívidas que não existem mais. Então você precisa ser bem claro, inclusive para o mundo das trevas, quem é você? Eu sou filho da luz. Eu sou filha da luz. Eu não tenho nada mais a ver com você. Se um dia, por ignorância, se um dia por não saber eu te servi, ou se algum dia na minha vida eu procurei auxílio e conselho com pessoas que não tinham nada a ver com Deus, eu não quero isso para minha vida mais. Então eu declaro isso, eu peço perdão a Deus, me arrependo disso e não quero mais saber de nada. E precisamos nos posicionar, porque na verdade, irmãos, qual é a forma como o inimigo das nossas almas age? Ele sabe que nós não temos vínculo nenhum. Ele sabe que a maioria dos pecados que nós cometemos, nós já nos arrependemos, pedimos perdão, mas ele sempre vai insistir em bater naquela mesma tecla e às vezes trazer dúvida. Será que você realmente está perdoado? Será que realmente Deus, ele te perdoou? Será que realmente você está justificado diante de Deus? Ele sempre vai trabalhar utilizando o princípio da dúvida. E se naquele momento você titubear, é aquela história que a gente já ouviu 1 milhão de vezes. Quando existe um momento de manifestação, está lá um grupo intercedendo, e aí o cidadão vira para um lá e lá: ah, você está me repreendendo aqui? Eu vi você lá com aquela loira, com aquela morena. Irmãos, o cidadão ali, ele está jogando. Se o irmão que está repreendendo, de repente ele dá uma: será que ele me viu? Será que eu estava vendo alguma loira, alguma morena? Pronto, já dançou. O inimigo das nossas almas, ele atingiu o objetivo: colocar dúvida. O que aconteceu para que Pedro afundasse? Dúvida. Dúvida. Jesus não mandou ele descer as águas e andar? Dúvida. Então, Satanás, ele vai querer quebrar as nossas pernas através da dúvida. E muitas vezes, esses vínculos aqui acabam nos fazendo pensar: poxa, será que... No meu caso, quando eu era pequeno e sempre era levado de um lado para o outro, me levavam para a cidade A, B ou C, para ver o guia A, B ou C, para ver isso, aquilo, outro. Será que eu já não tenho mais vínculo nenhum com isso? Não tem, acabou, ó. Satanás, você pega o que é seu e tchau, porque eu já me acertei com Deus, já confessei tudo que tinha que confessar para Ele, já me arrependi e tá tudo certinho. Até aqui está tudo certinho. Os próximos deslizes eu tenho que ainda me arrepender, me acertar com Deus. Segundo, jamais busque conselho com pessoas tendenciosas. O que é isso? Irmãos, uma pessoa tendenciosa é uma pessoa que tem interesse em sua decisão. Você vai nas Casas Bahia ou alguma outra loja qualquer e pergunta para o vendedor: ô fulano, você acha que eu deveria comprar esse televisor aqui de 30 polegadas ou aquele outro 150? Você está pedindo conselho justamente para a pessoa mais errada que poderia.
Porque ela tem tendência. Qual é a tendência? Ela quer uma comissão maior. Uma comissão maior, óbvio, um televisor maior. Ela nunca vai te aconselhar. Só se de repente um anjo do céu estiver ali naquela loja, e aí vai olhar para você e de repente o Espírito Santo toma aquela vida lá e vê que você está no estreito financeiro, vai se colocar no estreito financeiro e ele vai dizer, olha, assim diz o Senhor, não compra de 150 porque tu vai se enrolar, compra de 30. Caso contrário, qualquer vendedor vai ser tendencioso. Gente, se eu for lá no Banco do Brasil, lá onde eu tenho conta, vou falar com o gerente, vou conversar com o gerente, falar, olha, eu estava pensando em trocar de carro, mas eu não sei, olha, daqui a 3 meses, não, olha, nós temos uma taxa boa aqui, ele já vai começar a mostrar uma taxa boa, olha, se você pegar agora, tem a taxa de tanto, é a tendência, porque ele tem metas a cumprir, ele tem que fazer o papel dele, tem que trazer lucro para o banco, para ele poder lucrar também, então eu não posso me aconselhar com ele, não que ele seja uma má pessoa, mas ele tem uma tendência por trás dele, então, não busque conselho com pessoas tendenciosas. Veja, muitas vezes parentes podem ser tendenciosos. Dependendo do conselho que você precisar, o parente pode ser tendencioso. Aí você tem que tomar cuidado, porque você precisa entender em que momento o conselho está sendo saudável e em que momento ele não está. Em que momento aquilo está te trazendo uma situação abençoadora ou está te colocando numa situação mais complicada. Vizinhos podem ser tendenciosos, demais da conta. Colegas de trabalho podem ser tendenciosos. Chega para o seu colega de trabalho, olha, eu não aguento mais esse patrão nosso aqui, olha, eu acho que eu vou pegar ele pelo colarinho. Isso, vai lá mesmo. Conselho tendencioso. Vai que ele está de olho na sua vaga, na sua função, que talvez ganhe um pouquinho mais que ele. Colegas de trabalho são tendenciosos. Amigos, não os verdadeiros amigos, mas amigos assim, também, muitas vezes eles podem ser tendenciosos. Não busque, ou melhor, jamais busque conselho com pessoas ímpias. O que é uma pessoa ímpia? Alguém que vive a sua vida sem dar atenção a Deus. Num conceito assim bem raso, uma pessoa ímpia é isso daqui. Ela vive a sua vida e não dá atenção a Deus. E eu e você não deveríamos, eu e você não poderíamos buscar conselho com essas pessoas. Mas talvez esteja passando pela sua cabeça o seguinte, poxa, mas aí então eu não vou conseguir mais viver. Porque eu vou lá no mecânico e vou perguntar para ele se eu tenho que trocar as pastilhas do carro. Mas aí então eu preciso puxar a capivara eclesiástica dele, né? Preciso saber se ele é evangélico, se ele é piedoso, se ele tem algo para oferecer, porque senão eu não posso pedir conselho para ele. De repente eu vou fazer uma reforma em casa, e aí então eu vou fazer aquela filinha. Chamo o arquiteto, chamo o engenheiro, chamo o pedreiro. Aí eu vou precisar saber se cada um deles tem possibilidade de não ser ímpio, tem possibilidade de me dar um conselho dentro daquilo que eu necessito. Se você precisar de um conselho técnico, é óbvio que aí não é uma questão de você escolher uma pessoa crente que tem algo para te oferecer. Você não precisa que a pessoa seja salva em Cristo Jesus para te dizer, olha, você precisa trocar as pastilhas de freio do teu carro, porque senão você vai ficar sem freio e vai morrer. Não precisa. O mecânico, até que não compactua da mesma fé que nós, ele pode te dizer isso. Mas talvez existam momentos da sua vida em que você acabe recebendo um conselho de alguém que é uma pessoa que vive sem dar atenção a Deus, e aí então, mesmo que seja um conselho técnico, mesmo que seja algo que de uma certa forma não tem a ver diretamente com teologia, com eclesiologia, com vida cristã, com finanças, mas você deve ouvir aquilo e buscar conselho com outras pessoas. Sempre me aconselho de forma técnica, busco o cônjuge, busco pessoas que podem me acrescer algo, busco paz, e assim eu vou vivendo melhor. Porque nós falamos a respeito de conselho hoje? Porque na verdade
Eu diria que mais do que 50% dos enroscos financeiros, eles estão relacionados com atos e atitudes de pessoas que não perguntaram nada para ninguém e fizeram simplesmente porque entenderam. Uma vez a Noemi chegou para mim, eu tinha feito uma bobagem de arrepiar os cabelos, viu, irmãos? Mais arrepiado que tá. Falar nisso, irmãos, é o seguinte, a Elisandra no domingo ela falou: nossa, pastor, cabelo corte moderno, né? Na verdade não é moderno não, irmãos. É que infelizmente eu fui cortar num campeãozinho ali que deve já estar dobrando o cabo da Boa Esperança. E acho que o homem deve ser surdo, né? Surdinho, né? Porque eu falei, ó, faz um corte bacana, né? E ficou essa cara de banana, né? Então, infelizmente, é o que temos para hoje, né? Ficar arrepiado, enquanto não crescer vai ficar essa coisa linda, né? Fazer o quê? Não tem jeito. É moderno, né? Tá lindo. Eu deveria ter pedido conselho antes de cortar o cabelo lá, viu? Falei, tá vendo, irmãos? Não busca conselho, dá nisso. E uma vez na minha vida eu tinha feito uma caca grande, cabelos bem arrepiados. E é óbvio, eu sempre fui assim, cara de pau de Jesus, fazia coisa errada e confessava, nos mínimos detalhes. Aí eu falei, Noemi, ó, pisei na bola, coisa estreita. E aí, depois que ela me ouviu, me perdoou, tudo. Faz o seguinte, Paulo, na próxima vez que você for fazer alguma coisa, antes de você fazer, fala comigo. Olha só, a mulher sabe de fica casa, né? Coisa linda, tá? Ela tá certa. Os maiores problemas financeiros, mais de 50% dos enroscos financeiros estão justamente nessa questão. Fez sem consultar ninguém. E depois lá na frente vai colher prejuízo em cima de prejuízo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, finalizando, é isso. Peça conselho. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. Mas juntos nós podemos nos ajudar. Juntos nós podemos caminhar melhor. Juntos nós podemos lucrar mais. Juntos nós podemos perder menos. Amém?